Haris Kairene. Estamos iniciando mais um vídeo, mais uma aula, mais um momento juntos, para juntos aprendermos mais. Hoje vamos continuar falando dentro da proposta dessa semana sobre a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, nós sabemos que no dia 31 deste mês agora, no sábado, né, dia 31, nós estamos comemorando os seus já 517 anos, não é? Foi 1500, não, 503 anos, 503 anos de Reforma Protestante, tendo em vista que a Reforma Protestante ocorreu no ano de 1517, né? O grande nós hoje eu vou falar algumas questões sobre a situação política, depois vamos falar sobre títulos feudais, não é? Para nós ir vendo essa questão histórica, esse panorama, né? A dieta imperial, o caráter da religião de Carlos V. Vamos falar essas questões, vamos assim, do âmbito histórico-político até chegar à pessoa de Lutero, certo? Então, nós vamos começar a trabalhar esse pano de fundo histórico muito importante para nós compreendermos a dimensão que é e que foi a Reforma Protestante, tá? Na condição política, nós temos que compreender que o monarca que tinha um grande predomínio na época era o Carlos V. Tá? O Carlos V ele era um descendente direto do rei da Espanha e também a Espanha, naquele momento, era uma das nações mais poderosas da Europa e automaticamente ele era considerado o senhor, né? O responsável pelos Países Baixos. Inclusive, ele foi eleito para o trono da Alemanha mais tarde, em 1519. Tá? E outra questão também sobre o Carlos V, que ele foi uma das pessoas que mais teria sido esmagada, ou mais teria sido confrontada, combatida no nascimento da reforma. Tá? O imperador não governava diretamente em qualquer parte da Alemanha, isso era um ponto negativo, tá? Exceto em cidades mais chamadas cidades livres. Tá? E ao tempo da reforma, a Alemanha, que compreendia as terras do reino, tá? Elas não que ficavam ou circundavam, né, da Hungria, certo, até a Polônia, excluindo a Suíça. Tá? Então, não se tinha constituído uma nação unificada e dirigida por um forte poder central. Tá? E como no caso da Inglaterra, da França, da Espanha, que já tinha uma nação constituída, com um governo central fortalecido, e com isso todo um aparato político, né? E todo um desenvolvimento político. O Império Alemão e o Santo Império Romano eram muito unidos, tá? E eles consistiam de muitos territórios separados, tanto grandes como pequenos. E esses seus governantes, os seus vamos dizer assim, pessoas que estavam sob o controle, os seus grandes donos de terra, de posses, né? Eles contraíam títulos, tais como eleitor, tá? Eles contraíam títulos por reconhecimento do imperador, ou como senhor feudal, como até um imperador, questões por comprar título, né? Por negociar título por terra, por impostos, por valores altíssimos, tá? Então, esses governantes chamados príncipes tiveram parte notável na história da reforma. Por quê? Porque eles eram pessoas que tinham comprado títulos, não eram vamos assim, de sangue monárquico, né? Não eram de sangue azul, porém compraram títulos devido a serem pessoas do alto poder econômico e com isso tinham influência até o ponto de terem aí cargos de príncipes, né? Terem esses títulos nobres, tá? De nobreza. Outra questão também é que Carlos V ele era pelo sangue alemão e espanhol, ou seja, seu pai era alemão, sua mãe era espanhola, né? Mas a natureza dele predominava espanhola, pois ele conviveu muito mais tempo na Espanha, tá? A crença religiosa dele, ele era 100% homem da Idade Média, desejava sinceramente uma reforma da igreja e lutou com perseverança para consegui-la. Então ele foi
uma pessoa que foi muito perseguida pela Igreja Católica e pelo sistema social, porque o Carlos V ele foi um aliado político da Reforma, tá? Ele foi uma pessoa que favoreceu os passos dos reformadores, né? Não foi subserviente ao Papa em nenhum momento, o Carlos V, por isso que era a grande contrariedade da Igreja Católica para com ele. Ele se opunha terminantemente a qualquer mudança de doutrina, jamais compreendeu ao que alguém desejasse uma mudança, e deve ser também outra coisa que nós devemos lembrar sobre o Carlos V, é que ele reinou por 36 anos, tá? E dentro desses 36 anos, os seus planos concernentes à religião no seu império se arruinaram depois que a coroa foi determinar seus dias num convento, tá? Ou seja, ele foi perseguido por quê? Porque justamente a Igreja Católica não aceitou as suas propostas religiosas e, por fim, conseguiram, né, o asilo político para o Carlos V. A Carlos V tinha, então, como rival alguns inimigos, como a pessoa do Francisco I, tá? Que era um ambicioso rei da França, tá? Um francês, o rei governava a França, tá? Tinha um perigoso inimigo também nos turcos, que conquistaram a Constantinopla em 1553, e por um século eles espalharam o terror pela Alemanha, esses turcos, tá? Com a proposta justamente de destruir e desestabilizar a Carlos V, tá ok? Então essa era a situação política, era o mapa político, o mapeamento político que nós podemos conceder nesses períodos de anos pré-reforma. Então, Lutero ele vai nascer, não é, em 1483, tá? E ele vai morrer em 1546. E ele nasce em Wesleyan, na Saxônia, tá? Ele é saxão, e Saxônia era a antiga Alemanha, certo? O povo saxão, tá? Descendente de uma família de camponeses, tá? Então o pai dele trabalhava numa mina de ferro, né? E era um homem de parcos, vamos dizer, recursos, poucos recursos mesmo. Durante a infância do Lutero, o pai dele progrediu um pouco, mas não chegou a ter um grande progresso, né? Mas conseguiu, com muito esforço, dar ao filho uma educação aprimorada, um preparo religioso para Lutero, que teve com base a piedade, né? A piedade simples da família alemã na Idade Média, misturada com a característica da era medieval, tá? Outra questão também, que na idade de adulta, Lutero se torna então profundamente religioso, mas sem exageros, né? Porque com 18 anos ele ingressa na mais famosa universidade da Alemanha, que era a de Erfurt, com um propósito que era o desejo, claro, de toda a família daquela época, e isso nutria um desejo em seu pai, que era o filho tornar-se um advogado, estudar direito, tá? Fazer direito. Então ele levou 4 anos nos estudos lá preliminares da sua futura carreira profissional, aprofundando-se na filosofia medieval. Depois ele tornou-se um orador fluente e polemista, tá? Gostava de música clássica, era muito sociável, já estava para iniciar a vida profissional, inclusive como advogado, quando repentinamente, para o grande desapontamento do seu pai, inclusive da sua família, ele abandona essa carreira e vai se tornar monge, entrando para o convento dos agostinianos, né? E em Erfurt, e tornou-se então ansioso por sua salvação. E é ali que começa a trajetória da busca pela salvação na vida do reformador Martinho Lutero, tá? Com ele próprio dizia, duvidava de si mesmo. Para um homem medieval como ele era, o caminho mais acertado para a salvação era o da vida monástica. Então, ele foi para o monasticismo e foi automaticamente para um convento, tá? E ali esteve, vamos dizer assim, uma boa parte da sua vida, né? Esse caminho Lutero seguiu sacrificando por causa da salvação, porque era difundido que a salvação
no monasticismo através dos sacrifícios, né? E no mosteiro ele sustentou-se consigo mesmo uma tremenda batalha espiritual, ele enfrentou uma batalha espiritual, porque ele procurava a salvação, mas não encontrava paz nem segurança ali no mosteiro, tá? E ele cedeu-se então com isso em jejuns, vigílias, flagelos, procurava no seu confessor a absolvição, mas não encontrava. Com isso tudo, ele consegue, tá? Contrair-se de uma amizade muito importante, né? E que é o vigário geral da sua ordem, que é o Staupitz, né? E então Staupitz vai ensinar-lhe que Deus era misericordioso, tá? Lutero vai só fazia se castigar, só fazia, vamos dizer assim, achar que o pecado seria pago através dos seus flagelos, tá? Então Staupitz vai lhe dar uma outra indicativa, vai lhe promover a cadeira de filosofia na nova Universidade de Wittenberg, vai ser uma pessoa que vai facilitar e vai abrir o caminho para ele se tornar professor na cadeira de filosofia na nova Universidade de Wittenberg. E aí Lutero encontra a verdade, o respeito, a graça divina, né, para com os pecadores na obra do Bernardo de Clarival. Então, a obra de Bernardo de Clarival foi uma obra influenciadora na vida religiosa e salvífica, trajetória salvífica de Lutero, tá? E ele vai se tornar também vamos assim, um ardente leitor e estudioso das Escrituras Sagradas, principalmente no que se voltava ao ensino da teologia, tá? E antes de se tornar e se revelar como reformador, Lutero tem uma vida muito agitada. Ele entra no mosteiro em 1505, tá? E já em 1507 ele é ordenado, tá? 2 anos após. Em 1508 ele vai para Wittenberg para assumir a cadeira de filosofia. Em 1509 ele vai para Erfurt. Em 1511 ele vai então definitivamente já estar como um docente de Wittenberg e sendo proponente dentro dessa nova Universidade de Wittenberg, tá? E ali ele residiu até o verão de 1511. Com as negociações da sua ordem, ele fez uma visita a Roma, tá? E essa visita ela foi um pouco mal entendida, mas rezou em muitas igrejas de lugares sagrados, de alguns santos, de alguns mártires, e ali é que surgiu as grandes oportunidades para ocorrer, tá? Por quê? Porque ele, em 1512, ele vai se tornar um doutor em teologia em Wittenberg, e depois ele próprio confessa que esse tempo era ainda ignorante do Evangelho. E em 1512 a 1513, ele vai ler a Epístola aos Romanos. Tá? Então ele vai dedicar 1 ano de leitura a Epístolas aos Romanos e vai encontrar o grande jargão, o grande versículo, a grande expressão, a grande tônica para a sua salvação, que foi a declaração encontrada em Romanos, baseada também no livro de Abacuque, mas o justo viverá pela fé. E com isso vai começar a incendiar a sua mente, a vislumbrar caminhos novos da verdade divina, tá? E aí vai começar a busca por uma justificação através da fé e vai tornar-se mais incisivo, né, nos estudos dos livros principalmente das cartas paulinas, né, e que ele vai se tornar vamos assim, um grande estudioso, um incisivo estudioso, né? E com toda essa trajetória, tá? Lutero, ele por mais 4 anos vai ainda trabalhar em Wittenberg sem romper com a igreja, mas ele torna-se líder da sua ordem, tá? Ele alcança o posto de liderança da sua ordem e vai se tornar, claro, o seu tempo todo absorvido pelas administrações e ocupações dessa administração,
e as suas lições e preleções na universidade, tá? Então ele fica preso o seu tempo a essa trajetória. E essas pregações que ele vai dando e vai ministrando e vai desenvolvendo no Castelo Wittenberg e na universidade, vai atraindo estudantes à universidade, as pessoas da cidade ao salão das suas preleções, pois ele pregava com grande entusiasmo e era um excelente, um exímio orador, tá? Então, numa localidade próxima a Wittenberg, no ano já de 1517, um homem chamado Tetzel, né? Ele é enviado pelo arcebispo de Montgúzia para vender indulgências emitidas pelo Papa, tá? E de toda parte muita gente vinha comprar essas indulgências porque era uma opressão que Tetzel promovia com uma, vamos assim, uma oratória muito terrorista e opressiva e persuasiva, prometendo que se não comprasse indulgências, a pessoa seria consumida, né, no purgatório, mas se comprasse indulgências, conseguiria o perdão dos seus pecados, tá? Teria um espaço no céu, tá? Então, com isso é que começam os confrontos de Lutero com essas teses e essas oratórias e essas opressões de Tetzel, tá? E na universidade medievais era costume, né, ao opor-se em lugares públicos a defesa ou ataque às opiniões que você, como postulante, né, divergia. Então, eram escritos as chamadas teses, né, as chamadas posições pessoais, da qual você ia debater as suas ideias e convidar os interessados para os debates. Então, é por esse motivo e com essa motivação ocorre a proposta. Vou escrever 95 teses para confrontar as indulgências, confrontar a imoralidade papal, confrontar a incorrupção da igreja, né? A corrupção da igreja, confrontar a imoralidade, confrontar a venda de indulgências, confrontar a idolatria, confrontar a opressão social, confrontar a venda de cargos públicos. E aí, com isso, em 31 de outubro de 1517, véspera do dia, né, comemorado na Europa de Todos os Santos, ele vai comparecer à igreja do castelo, na cidade de Wittenberg, tá? E onde era inclusive a igreja que ele era o frade responsável, e vai colocar às portas dessa igreja as 95 teses que tratavam do caso não só das indulgências, mas também de toda essa situação de decadência da Igreja Católica. Nelas declarava que a Igreja podia perdoar somente o que ela exigia, isto é, sentenças quanto à disciplina, e que as indulgências eram nulas, para efeito de remover a culpa ou afetar a situação das almas no purgatório. Em que o cristão arrependido tinha o seu perdão vindo diretamente de Deus, sem intervenção de indulgências. Era Deus que perdoava, era Deus que justificava através do seu Filho Jesus Cristo, tá? A justificação era efetuada pela fé, e Lutero, não obstante, vai perceber plenamente que as teses foram um golpe no coração do poder dessa igreja decadente, a igreja católica desse período. As teses negavam o pretenso poder da igreja, tá? De ser mediador entre o homem e Deus e de conferir o perdão, né, junto aos pecadores. Tá? Enquanto essas cópias dessas teses eram vendidas por toda a Alemanha, tão depressa fossem impressas, o Papa Leão X, que era o Papa nesse período, começa a agir contra Lutero, considerado um monge rebelde. Tá? E ele vai promover, não é, uma verdadeira, vamos assim, um verdadeiro confronto ao Papa Leão X com as suas conferências, né, que confrontava o legado do Papa e que ameaçava toda a estrutura política do Papa, e com isso eles conseguiram mais tarde, com a força política, demover Lutero do seu ponto de vista. Não conseguiram. Eles conseguiram tirar Lutero do seu propósito? Não conseguiram. Por quê? Porque Lutero
já tinha fixo que preferiria morrer, que preferiria entregar sua vida à morte, do que continuar permitindo que a igreja viesse a cumprir e atuar de uma forma tão opressiva, tão imoral, tão decadente a sua tarefa e missão. Tá? Então, em Leibniz, né, Lutero, ele é desafiado por um defensor da igreja para um debate. Tá? E aí Lutero vai, comparece, confronta esse representante da igreja, e essa luta prosseguiu se desenvolvendo, se desenrolando e tomando cada vez mais, vamos assim, proporções, né? Cada vez maiores proporções, até que Lutero negou, até chegar um momento em que Lutero nega, né, que o Papa e o clero tivessem sobrenaturais poderes sacerdotais. Então ele vai declarar que o Papa, o clero, não tem nenhum poder sobrenatural sacerdotal, não tem um revestimento do sacerdotalismo e não são sacerdotes. Tá? Então, com isso, foi um golpe nas raízes da autoridade que dominou a Europa, a autoridade católica, tá? Tão duramente, e que por muitos séculos, com tremendo poder, ela foi sucumbida com essa declaração e com esse confronto que Lutero promoveu. Então, Lutero promove, com essa declaração, uma ruína, né, nas raízes e estruturas de domínio político da Igreja Católica. Tá? Mais tarde, ele vai provar que todos os cristãos, todos aqueles que servem a Cristo, são sacerdotes, todos têm acesso à presença de Deus mediante a fé em Cristo. Ele vai negar que somente o Papa pudesse interpretar as Escrituras, mas que todos aqueles que buscam o conhecimento e que se esforçam vão alcançar a condição de poder também interpretar as Escrituras. Ele vai denunciar a corrupção do papado e principalmente a questão da ambição, das distorções dos papas, a ambição da corte papal que se deixava corromper em tudo o quanto empreendia. E, finalmente, ele vai traçar um plano, tá, para organizar uma igreja alemã independente e reformada. Tá? 4.000 cópias desse livro foram vendidas em apenas uma semana. É um livro que ele escreve defendendo essas teses que eu acabei de referir-me. E o povo começa, então, a ver que ali, afinal, estava surgindo um homem providenciado por Deus para conceder novos caminhos, novos impulsos para a igreja, para a religião e para comunhão e vida com Deus na Alemanha. E esse livro, então, vai se tornar-se praticamente, vamos assim, um motivador, não é? Uma obra extraordinária que vai resultar na emancipação e promulgação e edificação da primeira igreja protestante, que é então organizada e edificada por Martinho Lutero, ok? Então, basicamente, a aula de hoje ela está presa e foi conduzida dentro desses assuntos que abordamos, e no próximo vídeo nós então vamos continuando com esses momentos e desenvolvimentos do pós-reforma. Muito obrigado a todos, lembrando que essa semana é uma semana importantíssima para o protestantismo, porque tratamos da reforma protestante que ocorre o seu aniversário no sábado, dia 31 de outubro.